Que bom, dia 12/11, juntinhos aqui de novo. Para mim é muito especial, eu não estou recomeçando na aula presencial por motivos de saúde, mas fiquei olhando aquelas fotos que o povo postou lá da escola. Confesso que foi difícil ver. A gente se sente, assim, acolhido, né, de participar de um momento bacana, apesar que a gente sabe que não é a mesma coisa também, parece todo mundo engestadinho, mas não vejo a hora de passar tudo isso, de poder, olho no olho, ouvir as vozes de vocês. Aliás, se vocês abrissem a câmera, nós somos só as 16 aqui, comigo 17, uma delícia. De qualquer maneira, ver vocês ou ouvir a voz de vocês, está linda. Eu só vi por foto a escola e é uma delícia poder ter esse espaço lá, que a gente sabe que é nosso, e está lá, nos aguardando, né? E vocês da terceira série serão sempre muito bem-vindos e já tem momentos especiais sendo planejados aí para o ano que vem para ter vocês conosco. Vai ser muito bom. Eu vou colocar aqui esse banner para vocês darem uma olhadinha, depois a gente vai trocar e vai colocar uma outra coisinha, um videozinho de explicação. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem, né, e ouvirem, porque é um momento muito importante que vai acontecer nessa semana agora na nossa escola. Vocês estão vendo aí que vai haver uma avaliação processual, só que ela vai ser num nível diferente, tá certo? Ela vai ser uma avaliação totalmente online, então não vai ter mais aquela questão de receber a prova física, da professora digitar depois, não. Então, nós vamos fazer essa prova na nossa casa, né, vocês terão ela disponibilizada e eu vou explicar aqui de que forma isso vai ser feito. Então, a data para nós fazermos, anotem aí todos vocês, porque vocês não podem perder o prazo. É a partir de amanhã, dia 13, até o dia 23. Então, esse é o prazo para a prova, do dia 13 ao dia 23. Vai ser uma prova de português e matemática, novamente, como vocês estão acostumados a fazer. E eu gostaria que alguém pudesse pensar, por que será que o Estado, ele avalia português e matemática? Quando o aluno termina o ensino médio, ele faz o SARESP também, quando não em tempos de pandemia, mas por que só? Então, Lucas, não. A prova vai explicar que essa prova vai chegar na sua mão sem você precisar sair de casa. Não vai ser uma prova no papel, vai ser a prova feita no computador ou no celular, certo? Por que será que é só de português e matemática? Essa foi a pergunta que eu fiz. Seria ideal de todas as disciplinas? Claro que sim, porque todas elas promovem habilidades diferenciadas. Porém, para uma pessoa ser considerado um cidadão apto a circular socialmente, ele precisa, no mínimo, saber entender o que lê e saber se expressar no seu idioma, certo? Então, a prova de língua portuguesa, ela vai aferir se você minimamente consegue ler, compreender aquilo que você lê. Então, lá vão ser apresentados diversos gêneros, cada questão corresponde a uma habilidade específica, por vezes o aluno acerta uma questão de determinada habilidade, e o professor, ele tem consciência de qual habilidade o aluno está sendo testado, e na qual ele consegue ou não executar o item, e às vezes o aluno erra a mesma habilidade quando muda o gênero. Então, as provas, elas costumam trazer repetição de habilidade por isso, porque muda o gênero. Então, num poema, ele erra, e num texto objetivo, ele acerta. O texto literário, ele traz maiores dificuldades, porque ele traz a linguagem conotativa, aquela linguagem figurada, usa lá artifícios, meios artísticos,
que são as figuras de linguagem para expressão, troca, elipse, quando você omite um termo para ter um outro efeito de sentido, troca de... O sintagma na língua portuguesa, ele se organiza do sujeito para o verbo, às vezes joga o verbo antes, o sujeito para o final, para dar ênfase também, e isso confunde, às vezes, o aluno. Então, essa prova de língua portuguesa é para que as pessoas minimamente possam sair da escola se virando na vida. E de matemática, porque se uma pessoa não domina cálculo e lógica, ela também vai ter muita dificuldade para ser um cidadão que circule normalmente, que tenha facilidade em ler um contrato, em calcular os juros de uma compra. Então, é muito importante que, pelo menos em português e matemática, o aluno esteja bem. Façam essa prova direitinho, da melhor forma que vocês puderem, porque ela vai ser a nossa nota de quarto bimestre, além de provar para o Estado e para as pessoas que você está apto a circular como um cidadão bem formado, autônomo. Autônomo é quando você não precisa de alguém para entender. Então, percebam que quando alguém lê para você a questão, você entende melhor. Por quê? Porque talvez você ainda não tenha autonomia. Teste a sua autonomia. Ninguém vai ler para mim, eu vou ler e vou tentar entender a proposta do exercício. Isso é muito importante. Tudo bem até agora? Eu vou, então, parar a apresentação aqui e vou mostrar para vocês os vídeos tutoriais, porque o Lucas já perguntou para mim como é que eu vou fazer essa prova, eu preciso buscar na escola, e eu vou falar para vocês que não precisa. E por que não precisa? Porque você vai fazer na sua casa. Agora eu vou apresentar novamente essa tela. Está aqui. Prestem atenção, o primeiro vídeo explicativo, ele vai trazer para vocês como fazer a prova no seu notebook, no seu computador de mesa. Ele vai te explicar, então, nesse sentido. O segundo e o terceiro vídeo, eles vão tratar do celular, certo? Então, vocês vão assistir, eu vou passar um corrido após o outro, depois a gente vai parar, rever o vídeo, se vocês quiserem, tá bom? Para que tudo fique bem entendido. Então, a gente vai nessa playlist, eu criei aqui no nosso canal a playlist Orientações da Secretaria da Educação, e resolvi colocar essa playlist para que tudo que surgir nesse sentido, vocês possam, se tiverem dúvida, saber onde está. Então, vamos lá, vamos assistir. Vou pausar aqui, vou colocar na tela cheia e vou desligar minha câmera e meu microfone para que a internet seja consumida só no vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi, PCNP de Tecnologia, da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. Nesse vídeo, vamos orientar a vocês como realizar o acesso à avaliação processual aqui no computador ou no tablet, utilizando o navegador Google Chrome. Então, primeira etapa, acessar a Secretaria Escolar Digital e entrar com os dados do aluno para realizar a avaliação. Lembrando que o RA começa sempre com 4 zeros, o número do RA e o final com SP. E a senha por padrão é a data de nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. Então fizemos o login aí simulando a entrada de um aluno na sede pelo navegador Google Chrome, computador ou notebook. Vamos aqui no menu do lado esquerdo, pedagógico, e em seguida, plataforma CAED. Vamos clicar em plataforma CAED, ele irá abrir uma nova guia, uma nova aba do Google Chrome, que vai redirecionar para o site do CAED Plataforma São Paulo, onde o aluno poderá ter acesso aí à avaliação. Aguardemos carregar, observem aí que já está carregada a página. O aluno vai clicar nesse primeiro card aqui à esquerda, Cadernos de Atividades, vai fazer a leitura das orientações que estão aqui nesse quadro em azul, e ao rolar a tela, ele terá a avaliação de língua portuguesa, que se inicia pela letra P, e a avaliação de matemática, que se inicia pela letra M. Para ambas, é só clicar em Entrar
realizar a avaliação e, ao final, não se esquecer de clicar em finalizar. Após o aluno finalizar a avaliação, ele terá esse card Seus Resultados, onde ele poderá ver os resultados e bem como a sua nota, a sua porcentagem de acertos nessa avaliação. Espero que tenham gostado do vídeo, grande abraço a todos e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi, PCNP de Tecnologia, da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. Nesse vídeo vamos orientar a como os alunos podem realizar a avaliação processual utilizando os celulares iPhone ou tablets iPad. Lembrando que iPhone e iPad não possuem o aplicativo específico da Secretaria Digital. Então, para que eles possam fazer essa avaliação no iPhone, vamos utilizar aqui o navegador padrão, que é o Safari. Vamos clicar aqui no ícone do Safari e, em seguida, o site da Secretaria Escolar Digital. Vamos esperar abrir o site da sede. Mais uma vez, tendo o acesso aqui à sede. E vamos aqui colocar os dados do aluno, para que ele possa fazer o acesso. Lembrando que o RA inicia-se com 4 zeros, o número do RA, o número do RA completo, e ao final SP. E a senha, a data de nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Feito isso, vamos clicar em acessar. Estamos aqui na tela inicial da sede, no perfil do aluno, aqui no quadradinho laranja com 3 risquinhos, pedagógico, plataforma CAED. Vamos aguardar o redirecionamento para o site do CAED. É um processo aí que depende da velocidade da internet. Então está sendo feita a migração. Aguardando esta migração ser concluída. Caso não vá de primeira vez, é só clicar no botãozinho de atualizar a página e aguardar o carregamento do site do CAED. Observem aí que foi carregada a página. Vamos clicar aqui no card Cadernos de Atividades. O aluno poderá ler aqui as informações para realizar a avaliação. E rolando a tela mais para baixo, nós temos a avaliação de português, que se inicia com a letra P, e a avaliação de matemática, que se inicia com a letra M. Para ambas, é só clicar em Entrar, realizar a avaliação e não se esquecer de clicar em Finalizar, para que a avaliação possa ser finalizada e registrada. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi, PCNP de Tecnologia, da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista, em parceria com o PCNP André, PCNP de Biologia. Nós vamos fazer agora o acesso à avaliação processual no celular Android com o aplicativo da Secretaria Escolar Digital instalado aqui no celular. Vamos clicar aqui no aplicativo da Secretaria Escolar Digital e vamos colocar aqui os dados do aluno. Lembrando que o RA do aluno se inicia por 4 zeros, o RA do aluno, e no final SP. E a senha por padrão, a data de nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Então, feito aí o login, vamos clicar em Entrar. Então, estamos aí no perfil do aluno, vamos aqui no quadradinho laranja nos 3 risquinhos, pedagógico, plataforma CAED. Ele irá fazer o redirecionamento para a plataforma CAED, porém dentro do próprio site da sede. Sabemos que o aplicativo da sede não consome dados, tem dados patrocinados, então é uma boa alternativa para o aluno fazer a avaliação pelo aplicativo da sede, sem gastar os dados do seu plano de celular. Temos aqui o card Caderno de Atividades, é só clicar nesse card, ler as orientações que estão aqui em azul. Eu dei uma paradinha aqui para a gente poder ler essas orientações, tá certo? Então,
Vamos ler juntos aqui. Aqui você encontra uma seleção de atividades de língua portuguesa e matemática para exercitar e testar tudo aquilo que você estudou no terceiro bimestre. Então, o foco serão as habilidades desse último bimestre que passou. Atenção, nada de perder. Para realizá-las é muito fácil. É só você ver os cadernos disponíveis e clicar em entrar naquele que quiser responder. Então, vocês terão M para matemática, L para português. É assim que são identificadas as atividades. Atenção, nada de perder os prazos. Qual que é o prazo que eu falei? Vocês anotaram? Agora eu quero escutar aí. Lembra que eu falei? Anotem aí qual que é o prazo. Lucas, você é demais, hein? 23 de novembro é o último dia para vocês fazerem. Aí, Gustavo, você não sabia, então vamos retomar, por isso que eu parei aqui, vamos retomar. O prazo é de amanhã, dia 13, então eu até vou escrever aqui, ó. Prazo de 13 a, como disse o Lucas, 23 do 11, tá? Então, de forma digital. Então, o Lucas tinha perguntado se era para buscar na escola. Não, não é para buscar na escola, vai ser de forma digital. Importante ler isso daqui também. Não podemos esquecer que os cadernos têm duração. O que isso quer dizer, tem duração? Quer dizer que quando você começa a preencher, você tem 48 horas para responder as questões. Não pode ultrapassar esse prazo. Então, 48 horas de prazo para as questões, tá? Isso é bom para vocês anotarem também. Vamos supor que você comece a fazer a prova e não consegue terminar, aí você vai lá, porque são 26 questões. São bastantes questões, né? Então, sabendo que tem esse prazo, fica melhor. Por essa razão, você precisa clicar em finalizar antes do tempo se encerrar. Então, vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês um outro slide, em que vocês vão perceber como que vai ser a tela, em que lá no fundo vai ter um botão finalizar. É importante clicar, porque não adianta fazer toda a prova e não finalizar, porque não serão registrados os dados. Se preferir, você também pode fazer as atividades pelo app no seu smartphone. A gente sabe que o aplicativo não consome, não usa os dados pessoais seus, seu pacote de dados. Então, às vezes, para o aluno é interessante baixar o aplicativo e fazer lá. Outros alunos já preferem não utilizar essa alternativa, porque o celular já tem muitos aplicativos, já está sobrecarregado. Então, você pode fazer diretamente no Chrome, se o seu celular usar no Android, ou no Safari, se você tiver um iPhone, e você vai diretamente no site da Secretaria Escolar Digital, que a gente chama de SED, e lá você faz esse passo a passo e realiza a sua prova, sem o menor problema. Aí é só responder as questões com atenção. Por quê? Porque além de valer nota para o quarto bimestre, fica registrado o seu desempenho para que a secretaria saiba se você tem aptidão, se você está apto a ser um cidadão bem informado para circular na sociedade, sabendo o mínimo de matemática e o mínimo de língua portuguesa, certo? Cuidado com essa questão, porque quem não provar que sabe o mínimo para passar de ano, a secretaria pode segurar esse diploma aí, né? A gente não sabe se vai mandar refazer isso daí em janeiro, então faça com atenção, com cuidado, não percam os prazos, tá bom? Combinado? Bons estudos. E o mais importante que está escrito aqui no final,
Depois que você realizar a prova, vai ter um card ao lado. Card quer dizer um cartão. É que a gente sabe que hoje em dia nós utilizamos muito a língua inglesa, porque é a língua franca mundial, né? Há uns anos atrás, lembra que a gente falou que no século XIX era a língua francesa, era o francês? A gente tem muitas palavras do francês que foram absorvidas pelo nosso idioma, como abajur, sutiã, e também agora o inglês, ó, o card, já estamos usando palavras do inglês, em vez de falar cartão, nós falamos card, nesse caso aqui, quando está associado a mídias digitais. Vai ter o card seus resultados. Esse card é muito bacana, porque você vai saber o seu desempenho e a sua nota. A ProAqui vai fazer em termos de porcentagem. A sua nota é em relação a 26 questões, eu vou fazer aí a regra de 3, né? Se ele acertou 12 em 26 questões, em 100 questões ele acertaria quanto? Em 50. Então, ele acertou 50% da prova, ele tirou nota 5. É assim que funciona para mim. E eu vou ver também, eu no meu perfil de professora, eu tenho um card para ver os meus alunos. E isso é muito bacana, porque eu já vou lá e vou saber a nota de vocês. Mas chega de falar e vamos ver o resto do vídeo. Ler as orientações que estão aqui em azul. E aqui nós temos a avaliação de português, que se inicia com a letra P, e a avaliação de matemática, que se inicia com a letra M. Para fazer a prova, só clicar em entrar, responder as questões e não esquecer ao final de finalizar a avaliação. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima. Perguntas. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a prova da AP, que vai ser nesse prazo aí, de amanhã até o dia 23. Perguntas. Conseguiram entender o processo? Lucas, conseguiu entender? Sim. Mas essa avaliação tem quantas perguntas? Elas são 20. É de assinalar a alternativa correta, não tem pergunta dissertativa, ela é igualzinha àquela que você já estava acostumada a fazer no papel, certo? Ah, sim. Entendi. Embora que a Pro, eu não tive acesso, ainda não vi, tá bom, Lucas? Mas fique tranquilo, porque não tem questão aberta. Você não vai ter que digitar nada além da escolha da alternativa mesmo. Mais alguém? Eu vou mostrar aqui uma outra forma de explicação para vocês, que está aqui no meu Drive, vou compartilhar. O Alan fez uma pergunta, sem dúvidas, que bom. Gustavo também não tem dúvidas. Então, vocês vão acessar, conforme eu estou colocando aqui, ou pelo aplicativo, ou pela plataforma, certo? Sabendo que pelo aplicativo, pelo celular também dá para usar a plataforma, claro, né? No aplicativo, existe a possibilidade de baixar o aplicativo especialmente feito para a prova, que tem esse nome, Cadernos de Atividades de São Paulo, para quem quiser, não é obrigado, certo? Esse aplicativo só está disponível para Android e no mínimo 4.3. Então, não é qualquer smartphone que vai baixar esse aplicativo do Cadernos de Atividade São Paulo, mas isso não importa, porque vocês podem sim fazer pela plataforma da SED. Tem também o aplicativo da SED, que não consome dados. É um outro caminho. Então, como nós já falamos, aqui tem a entrada principal do caderno de atividades, no aplicativo, no celular ele vai aparecer assim, azulzinho e roxinho, são as duas provas diferentes, aí língua portuguesa e matemática. Você pode, então, conferir toda a coleção de cadernos aqui.
no aplicativo, tem as abas, tá? Se não for pelo aplicativo, pela sede também dá. E olha só, quando a gente abre a prova, você vai ver as questões assim, ó. A 1 já está respondida, a 2 também a 3 e a 4. Temos, neste caso aqui, do exemplo, algumas questões em aberto. Então, essa pessoa, ela tem 48 horas para responder essas questões em aberto. Então, é importante ela fazer isso e, no final, clicar em enviar caderno. Se ela não colocar enviar caderno, não vai ser avaliada. Vai ficar em aberto, como se você não tivesse feito a prova. No final, você vai ver a sua pontuação no card de resultados. Olha, a pontuação dessa pessoa foi 60. Ela tem aqui o que ela acertou, o que ela errou, e vai poder rever isso daí. Aqui traz a explicação do acesso pela plataforma. Lá no YouTube, no nosso canal de língua portuguesa, então a Pro já deixou aquela playlist com a explicação que vocês acabaram de ver por vídeo. Aqui a gente tem por escrito, às vezes é mais chatinho, né, de ver por escrito, que vocês podem acessar o vídeo lá. E esse material por escrito também vai ser colocado nos grupos de alunos, tá? Isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é o mesmo caminho tanto para português como para matemática. Como nós tínhamos essa aula hoje, nós resolvemos colocar para vocês aqui esse material já, tá bom? Alguma dúvida? Meninas, meninos, tudo ok aí? Sabe o que eu quero acessar com vocês aqui agora? Nós vamos acessar a nossa atividade de língua portuguesa, Beatriz. Muitos de vocês, alguns de vocês, me procuraram com dúvidas naquela nossa atividade que nós programamos na semana passada. É o caso de alguns de vocês que estão aqui na aula, e nós vamos conversar sobre essa atividade, que é o percurso atividade resenha crítica. Eu vou abrir para vocês. E agora sim, trabalhando as habilidades de língua portuguesa desta semana, lembrando que o CMSP trabalha também habilidades da semana. A Pro, na aula do Meet, não consegue abordar todos os assuntos. Então, é importante que vocês continuem assistindo às aulas do CMSP. Nós vimos que estão sendo aulas de recuperação, aulas de aprofundamento. Foi trabalhada na terça-feira a questão da Semana de Arte Moderna, um texto do Carlos Drummond de Andrade interessante, que a gente não tinha visto em aula. Então, é sempre importante poder acompanhar as aulas do CMSP. Aqui é da forma como aparece para mim o formulário. Eu posso mexer aqui, e para o aluno, eu tenho que pôr aqui no visualizar, é a forma como vocês enxergam, que é esse aqui. Essa atividade, ela termina amanhã, não quer dizer que eu vou fechar o nosso formulário, não vou fechar, mas amanhã eu fecho a nota da quinzena de vocês, se foi plenamente satisfatório, insatisfatório, satisfatório. Se você fizer depois, eu volto e mexo novamente na nota da quinzena, porque a gente está nessa atividade à distância e a orientação é essa. Mas procurem ser pontuais para que não sobrecarregue a Pro e nem vocês com tantas atividades acumuladas, certo? Muito bem, eu vou ampliar aqui a forma de nós visualizarmos para que vocês vejam bem isso daqui. Estão enxergando? Tudo certinho? Então, vamos lá. Identifique o gênero textual abaixo. Quando a gente fala em gênero textual, o que que vem na cabeça de vocês? Quero ouvir. Abre o microfone, escreve no chat.
Quando eu estudava, ninguém falava nessa expressão gênero textual. Formato do texto, porque nós nos comunicamos, Gustavo, por vários formatos, é isso mesmo. De várias maneiras nós nos comunicamos. Pelo chat. Será que chat, então, é um gênero textual? Texto de chat é um gênero textual, sim. Sim, é um formato de texto. E no chat, eu preciso escrever na norma padrão? Prestar atenção nos acentos, tudo certinho, as abreviações. Não, não preciso, isso mesmo, Gustavo. Então, conforme o gênero, eu tenho que saber qual é a adequação, ou seja, qual é a forma de expressão adequada àquele gênero. Se eu ficar falando de forma muito formal, vai parecer pedante conforme o gênero. Ou então, uma pessoa fora do... Assim, parece que tem problema, né? Se começar a falar, você falando pelo chat com seu amigo, assim, convidando ele para fazer alguma coisa, e falando de forma polida demais, formal demais, o cara vai pensar, que cara esquisito. Então, você tem que ser hábil e trabalhar a língua a seu favor. Da mesma maneira, se você for para uma entrevista de emprego ou uma situação formal qualquer, você não pode achar que está num chat e falar naquele nível de formalidade adequado a um chat. Você vai ter que buscar uma formalidade e você tem que estar bem treinado, principalmente se for na escrita. Porque se você cometer deslize na escrita, passando um e-mail para um cliente na empresa que você trabalha, você pode até ser demitido. Porque as pessoas julgam de forma muito dura a língua padrão em alguns gêneros, percebe? No chat a pessoa não liga, mas se for no e-mail a pessoa já vai falar, nossa, o Gustavo, que ignorância dele, olha o jeito que está escrevendo, olha isso, olha aquilo, que absurdo. Então as pessoas, elas às vezes lidam com o julgamento da sua performance profissional, às vezes por um erro de escrita. Então, cuidado em saber sair, né, se sair bem, ter uma performance adequada de acordo com o gênero. No caso dessa nossa atividade, a primeira questão aborda aí, identifique o gênero utilizado aí abaixo, o gênero textual abaixo, sabendo que foi retirado do jornal da USP, escrito por Cláudia Costa, sobre a coluna Bibliomania da professora Marisa Midori, que vai ao ar toda sexta-feira às 9 horas na Rádio USP. São Paulo, 90, aí tem toda a informação. E também no YouTube e tal. Muito bem. Aí eu vou ler o texto. Já tenho aqui uma informação importante, a gente não pode deixar de ler a comanda da questão. A gente não pode deixar de ler com atenção aquilo que é uma instrução para mim, para eu fazer a questão. Às vezes a gente passa correndo o olho e depois não consegue responder. Ou responde de forma equivocada. O texto abaixo, sabendo que foi retirado do jornal da USP. Muito bem, vamos ver o que mais que tem nesse texto aqui. Ele está entre aspas, está escrito. Vamos ver. Ele foi retirado de um jornal. Jornal diz respeito à escrita. Dando continuidade a uma série de sugestões para enfrentar o confinamento, a coluna Bibliomania da professora Marisa Midori traz nesta semana o filme premiado A Livraria, dirigido por Isabel Coixet e baseado no livro homônimo, ou seja, da mesma pessoa, de Penelope Fitzgerald, lançado em 78, sobre uma viúva com escassos recursos financeiros que quer abrir uma livraria. Veja. Ah, não está aparecendo o texto? Como assim? Eu scrollei a página aqui, vocês não estão vendo?
Gustavo, abre o microfone, me orienta. Não, pô, não tá aparecendo, só tá a primeira parte lá de cima. Ah, beleza. Agora vai aparecer. Gustavo, a Pro não viu um baita de um botão azul na minha cara dizendo que eu tinha que compartilhar essa guia. Agora tá, né? Muito bem. Então, nessa questão, tem que identificar qual gênero. Esse gênero que está aqui abaixo. O gênero que está aqui abaixo é um gênero falando de outro gênero, e aí vem a complicação. Quem descobre para mim qual é o gênero que está aqui, que está falando de outro gênero? E agora, hein? É um gênero dentro de outro gênero. Vocês é que vão falar, eu não vou falar. Tem alguém que está falando aqui, dando continuidade a uma série de sugestões, no primeiro parágrafo. Resenha, Gustavo, é qual dos gêneros? O que está dentro desse gênero ou é esse gênero? E agora, Gustavo? Esse gênero aqui, será que ele é a resenha? Vamos ler novamente? Dando continuidade a uma série de sugestões para enfrentar o confinamento, a coluna Bibliomania da professora traz nesta semana o filme e tal. A coluna, isso mesmo, Beatriz, a resenha está aqui dentro, a resenha está nessa observação, está dentro. Então, não é pegadinha da Pro, não. Isso aqui está lá no caderno, São Paulo faz escola. São Paulo faz escola, não. Aprender sempre, tá bom? É muito importante, porque um olhar apressado já vai achar que isso daqui é a resenha, e isso daqui é a notícia. Olha que interessante. Então, quando a gente for clicar aqui, a gente vai ter que prestar muita atenção para não se equivocar. Reportagem é quando nós temos um relato bastante extenso, existem personagens, lugar, espaço, sobre algo que aconteceu. Então, por exemplo, um assalto que aconteceu há um tempo atrás, em determinado local, vai ter lá o local, quando foi e tal, e eu posso fazer uma reportagem sobre aquele assalto, sobre a questão da segurança em Bragança Paulista, e publicar isso no jornal de agora. Então, a reportagem, ela é algo que diz respeito a algum fato. Pode ser mais antigo ou recente. Tá? Mas é um desenrolar mais longo. A notícia é algo mais breve, é pontual. E a resenha, como vocês viram, é alguém comentando sobre um objeto de arte. E um artigo de opinião? Aí já está fora, né? É alguém dando a opinião sobre um assunto polêmico que está relevante socialmente, ou pelo menos numa parte da sociedade. Então, essa questão, ela foi difícil. Vamos ver a próxima. Podemos dizer que a resenha abordada na página, ó, se você lê essa segunda, você já volta na primeira e muda. Se você falou que era a resenha lá, olha, podemos dizer que a resenha abordada na página do jornal da USP, por Cláudia Costa, na página do jornal da USP por Cláudia Costa. Ela faz o quê? O que traz essa resenha? Quem vai me dizer aqui, hein? Quem acha que sabe dizer isso? Se a gente tem lá a resenha dentro dessa notícia da Cláudia Costa, o que essa notícia traz? Ela traz essa resenha abordada e o que traz? Apontando o quê? Será que ela aponta que, entre aspas, trazendo a fala de alguém, o filme segue sem alma? Realmente falou. Mas porque não envolve o telespectador em cenas de ação? Foi essa a crítica da resenhista? Não, ela não falou nada de cenas de ação. Traz a opinião da professora na resenha abordada, sim, traz. Sem expor argumentos? Não, ela expõe argumentos.
Mostra opinião negativa sobre a nova temporada da série? Não é uma série, pelo amor de Deus, é um filme. Então, a gente tem a primeira, traz uma opinião negativa sobre o longa-metragem, ficou faltando o hífen aqui, gente, perdão, a livraria, tá certo? Eu vou corrigir isso daí. Veja, precisa prestar atenção para não errar, para não fazer correndo e achar que acertou. Vamos ver a outra questão. Ainda sobre o texto, podemos identificar que quem escreve, onde circula, para que leitores e qual finalidade. Então, podemos identificar quem escreve, onde circula e para que leitores e qual finalidade. Qualquer, é isso aí, Gustavo, era a primeira. Então, qualquer texto, gente, sempre há uma intencionalidade por trás. Às vezes pode ser até o texto do professor que está dando aula, a fala dele. A gente sempre precisa identificar a intencionalidade. Um texto dito por um professor deve ter um objetivo didático, não é? Qual é o objetivo da aula? A gente sempre tem que saber qual é o objetivo da aula. E o aluno, ele pode perguntar, professor, qual é o objetivo da aula? A nossa aqui, por exemplo, qual foi o objetivo está sendo? Falar sobre a AP, que é uma prova importante que vocês vão fazer agora, nota do nosso quarto bimestre, e também sobre a atividade, que também é nota do quarto bimestre, que vocês apresentaram dúvidas. Então, nós estamos retomando esta atividade sobre resenha. E eu vou novamente abrir a configuração para vocês poderem refazer, quem fez e já terminou, tá? Que está aqui na aula, aprendendo com a Pro. Mas não é para passar a resposta para os outros que não estão na aula, hein? Ainda sobre o texto, podemos identificar quem escreve, então, como eu estava dizendo, sempre há uma intencionalidade por trás, sempre há uma ideia querendo, né, circular aí nesse meio social para algum leitor específico, por isso que a gente tem que adequar a nossa linguagem a quem vai receber a nossa mensagem. No caso, eu busco usar uma língua culta, mas às vezes a gente usa também a norma popular. É interessante que o professor use a norma culta para que o aluno tenha um modelo, porque hoje em dia poucos lugares usam a norma culta. Antigamente, os jornais, os noticiários da TV usavam a norma culta. Hoje não, faz assim, uns 13 anos para cá, e vocês então não sabem disso, mas se usava a norma culta em todos os telejornais. Vocês já nasceram, vamos dizer, da era Lula para cá, que houve uma valorização da norma popular na fala em vários âmbitos sociais. E isso é muito bom, por um lado, democratiza e valoriza a fala de todos os falantes brasileiros, isso é muito, muito bacana, só que deixa de dar modelos para uma parcela expressiva da população do que a norma culta. E isso, às vezes, pode fechar portas. Quando a gente queria possibilitar a ascensão social, a gente fecha portas para alunos, porque muitas vezes você deixa de conseguir uma vaga de emprego ou uma posição numa empresa porque você teve um erro de português, e isso é muito cruel. Eu fico revoltada quando um ex-aluno meu diz, professora, eu não quero me expor porque eu tenho vergonha da forma como eu me expresso. Eu fico triste, porque ninguém deveria ter vergonha, mas deveria ter acesso a vários níveis da norma, a vários níveis da língua, né? Tanto a norma culta como a norma popular, e saber usar quando precisa, que nem um trunfo que você tem na manga, tá bom? É por isso que eu sempre estou corrigindo as redações de vocês e apontando as dificuldades, para que vocês tenham consigo a possibilidade de utilizar quando quiserem a norma culta a seu favor, tá bom? Muito bem, aqui a gente tinha que apontar as verdadeiras. Eu estou terminando minha aula aqui, né, 10h50, tem que acabar a aula. Será que esse texto aqui circula na internet? Ó, pela imagem aqui, a gente já vê portal da USP, já sabe que é da internet, então, circula na internet. Foi escrito por Cláudia Costa, sim, foi escrito por Cláudia Costa, a gente já leu.
sobre comentários e opiniões proferidos pela professora Marisa Midori. Sim, essa professora tem um canal na Rádio USP, em que ela fala sobre livros, publicações, em geral, artísticas, filmes, séries. Então, é uma coluna de rádio que foi tema de uma notícia. Então, também grifamos essa. É uma notícia escrita com base na coluna da Rádio USP Bibliomania. Sim, é o nome da coluna. Público-alvo é constituído por qualquer pessoa? O que vocês acham? Qualquer pessoa? A Beatriz falou que não. Quando a gente diz qualquer pessoa é perigoso, porque você imagina, assim, uma pessoa sem letramento é qualquer pessoa, e ela não tem acesso. Se ela não tem letramento digital, ela não vai ter acesso, então não é qualquer pessoa, certo? Pelo menos ela tem que ter um letramento digital mínimo e uma abertura de mundo necessária a ir atrás de um portal como o canal da USP, que é um canal de universidade. Quem que visita uma plataforma dessa? Estudantes interessados em aprender mais, no mínimo, para conseguir um acesso à universidade. A finalidade é relatar um fato. Será que a finalidade é relatar um fato? Essa é a finalidade? Algo que aconteceu? Não. Bem. Quarta questão. A professora afirma que o filme é sem alma e apresenta argumentos para justificar sua opinião. Assinale a alternativa que representa um argumento utilizado pela professora. Olha, quem quiser sair da aula pode sair, ela está sendo gravada, tá bom? Eu sei que vocês têm mais compromisso aí às 11. Vou terminar aqui para não deixar dúvidas, tá? Apresenta argumentos para justificar sua opinião, assinale a alternativa que representa um argumento utilizado pela professora Midori. É preciso enfrentar o confinamento e o cinema é uma boa alternativa para isso. Lembre-se que é um argumento para justificar essa opinião dela de que é sem alma. É sem alma por quê? Porque é preciso... Não, ela pode até achar isso, mas o texto não dá isso como argumento para o sem alma. As livrarias deveriam estar presentes em todas as cidades. Eu posso até achar que sim, mas não é um argumento. A alma dos livros não se faz sentir. A alma dos livros não se faz sentir nos livros, antes compõe no fundo um cenário. Será que esse é o argumento? Gente, vocês não podiam acertar mesmo, né? Aqui é no filme. Eu vou consertar isso, eu vou rodar de novo esse... Vocês não iam acertar. Olha, a alma dos livros não se faz sentir no filme, antes compõe no fundo um cenário. Essa deveria ser anulada se fosse uma prova de verdade, me perdoem aqui. E a luta da personagem pela abertura de uma livraria, ela não justifica também. Então, a alternativa é essa, mas vocês provavelmente não conseguiram acertar, porque a professora que errou aqui. Mas eu vou acertar para vocês refazerem, tá bom? O título da notícia é A Livraria, filme sem alma, mas com muitos livros. Marque as alternativas corretas. Observamos o uso de linguagem denotativa apenas. A livraria, filme sem alma, mas com muitos livros. Olha, quando diz filme sem alma, a gente já não está na linguagem denotativa, a gente está na conotativa, tá bom? Porque é uma figura de linguagem aí, um filme que não tem alma. Claro que filme não tem alma. Filme não é um ser humano. Então, essa a gente não vai grifar. Observamos o emprego de palavras ou expressões no lugar de outras para a realce da mensagem ou devido ao contexto. Será que nós observamos emprego de palavras ou expressões no lugar de outras para realçar a mensagem? Sim, muito bem, Gustavo. Está falando aí livro sem alma, está usando uma expressão no lugar de uma outra expressão para realçar. Podia falar ali, filme sem graça, filme, não sei, um outro adjetivo. Observamos o emprego de linguagem conotativa. Observamos.
Em Filme Sem Alma, percebemos que a autora utilizou um recurso estilístico, personificação ou prosopopeia. É um recurso estilístico em que se dá características humanas a entes não humanos. Beleza, Gustavo. Gente, obrigada a vocês que ficaram até o final. Eu estendi um pouquinho, eu espero que vocês tenham gostado. Perdoem a Pro, que ela comete falhas. E conto com vocês lá, se estiverem comigo dia 21, no meu casamento, estarei feliz. E queria dizer para vocês que foi muito bom dar essa aula para vocês. Beatriz Volpone, belezinha, sempre participando tão ativamente. E falem comigo qualquer dúvida, tanto na AP, começa amanhã, gente, como nesse questionário, lembrando que eu vou mudar as configurações, eu vou consertar os 2 errinhos aqui. Obrigada, Larissa. Vocês estiveram junto comigo no começo do ano, que eu passei por situações tão complicadas na minha vida pessoal, e nada mais justo do que eu dividir com vocês momentos felizes da minha vida pessoal também. Certo? Um grande beijo. E a gente se vê. Um bom dia, Beatriz, para você também. Obrigada, obrigada. Eu vou também, Larissa, vai ser uma coisa muito chata. Se borrar tudo. Muito obrigada pela aula, muito obrigada pela presença também, Gustavo. Um ótimo dia, e eu também estou muito feliz por ter vocês comigo. Larissa, eu vou comprar, eu já comprei tudo que não promete que não sai, mas vamos ver, hein? Pena que eu não vou ter vocês aqui para me maquiar. Lembra, Larissa? Aquilo foi top, hein, lá no carnaval. Ia ser muito legal. Agora chega de gravar, né? Esse Cilinha.